Agora com as notícias da polícia. Plantão policial. E olha só, vários objetos foram furtados de uma igreja católica lá no bairro Concórdia, em Araçatuba. Provavelmente o crime teria acontecido no sábado. O boletim de ocorrência só foi registrado ontem. A polícia militar foi chamada naquele dia por uma frequentadora do templo, que fica na rua Sebastião Guimarães Correia. Eles levaram de tudo: termômetro digital, que agora as igrejas usam para estar aí verificando a situação de cada fiel, microfone sem fios, foram 2 litros de vinho, um porta-bíblia, uma jarra de metal e uma bolsa com vários cabos. Até agora ninguém foi preso, não há suspeita da autoria do crime. Daqui a pouco a igreja vai ter que ter cerca elétrica, vai ter que ter câmeras, muitas já tem, vai ter que ter alarme, monitoramento, infravermelho, vai virar uma cadeia a igreja. Isso, católica, evangélica ou qualquer uma, né? O povo não tem mais respeito a nada, não tem temor a Deus. É por isso que acontece tá do jeito que tá, né? Tanta desgraceira que tá tendo por aí. E eu não tiro a minha ideia de que, por exemplo, o Covid é bíblico. Tá lá no Apocalipse, é só você ler. Tá acontecendo e vai acontecer coisa pior. Porque o povo não tem temor a Deus. Então, Deus está mostrando por sinais e as pessoas não estão entendendo. Entendeu? Basta dizer que tem os jovens estão dizendo aí, estão fazendo as festas aí clandestinas, né? E aquela moça que não me sai da cabeça, quando ela foi, a polícia chegou para fazer a batida semana passada numa festa, ela gritava e dançava que me entuba, quer dizer, são tão inconsequentes que não faz nem ideia do que é uma intubação de um paciente numa Santa Casa. Pessoas que estão lá nessa situação clamando a Deus para se recuperar. E esses infelizes aí, desnutridos de qualquer sentido de inteligência, porque não tem a menor inteligência. Olha, após passar mais de 3 meses foragido, o advogado Luciano Abreu de Oliveira, 36 anos, foi preso em Araçatuba na tarde da última segunda-feira, depois de se apresentar espontaneamente. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça de Penápolis no ano passado, mas não foi encontrado pelos policiais durante a Operação Raio X, deflagrada em 29 de setembro do ano passado. Em 7 de outubro, a Justiça captou a denúncia contra ele e converteu a prisão em preventiva. Desde então, ele era considerado foragido. Ele havia sido preso em janeiro do ano passado durante a investigação, quando foi flagrado com uma pistola no apartamento que morava, no Nova York, em Araçatuba. No entanto, ao ser preso nesta segunda-feira, ele indicou como endereço residencial a cidade de Cotia, na região da Grande São Paulo. Ele é apontado pela investigação como uma pessoa responsável pelo setor jurídico da suposta organização criminosa especializada em desvio de dinheiro público da área da saúde por meio das organizações sociais de saúde. O líder dessa organização seria o médico anestesista Cleudson Garcia Montal, que está preso no CR de Araçatuba. A investigação apontou que Luciano auxiliava na elaboração de minutas e leis e editais que encomendados para fraudar licitações e na produção de contratos fraudulentos usados para enganar órgãos de fiscalização. Além disso, a empresa de advocacia particular dele seria contratada pelo grupo para a prestação de serviços em valores superfaturados. Ele também é investigado por ter providenciado atestado médico falso para impedir o depoimento de uma funcionária da Prefeitura de Birigui em inquérito por peculato. Ela foi presa em dezembro de 2019 com um carro alugado pela OSSS, Irmandade da Santa Casa de Birigui, apesar de não ter relação com o hospital. Nós temos uma ocorrência que é um problema em todas as cidades e Penápolis não é diferente.
Moradores do Mais Parque fizeram pela segunda vez em menos de um mês boletins de ocorrência, moradores da região, para pedir providências quanto ao incômodo do barulho constante ocasionado por jovens que utilizam a praça do bairro aos finais de semana para ouvir músicas altas, acelerar seus automóveis e que vem causando transtornos. Segundo eles, o som vai até 4 horas da manhã, muitos deles fazem uso de bebidas, deixando aí muita sujeira pelo espaço, inclusive chegam a urinar nos portões das casas, ocasionando um mau cheiro desagradável. A polícia vai estar aí trabalhando para poder minimizar a situação nesta região de Penápolis. Foi preso ontem à tarde em flagrante CCPS, 20 anos, ao tentar fugir depois de assaltar um bar na Vila Brasil, em Birigui. Ele estava acompanhado por outro assaltante que teria fugido com o dinheiro e objetos roubados e estava sendo procurado pela polícia de Birigui. Mais uma ocorrência aqui na nossa região, essa aqui é de Araçatuba. Um homem de 33 anos foi detido por PMs no início da manhã de ontem, quando danificava uma lanchonete que fica na Marcos Toquetão, no bairro Esplanada. Segundo aqui as informações, ele estava agindo para se vingar do proprietário, de 37 anos, comerciante, devido a um acidente de trânsito que os dois se envolveram no passado. Os policiais cabos Ortega e Aldelman, eles faziam patrulhamento quando foram acionados para comparecer à lanchonete, onde populares viram acusado tentando arrombar o estabelecimento. Eles chegaram rapidamente no local e encontraram um homem com uma barra de ferro, danificando alguns objetos da lanchonete. Ele aparentemente apresentava distúrbio mental e estava alterado, sendo necessário o uso de algema. O caso foi registrado, até agora ninguém foi preso. Furto de fios e cabos. Foi na Vila Guanabara, Travessa Clélia, 111, 1h da madrugada. O indiciado, prenome Paulo, tem 37 anos. A empresa vítima, Prefeitura Municipal de Birigui. Vamos ao histórico. Plantão policial, policiais informam que estavam fazendo patrulhamento de rotina quando um transeunte informou que próximo ao local citado havia um indivíduo em atitude suspeita, informando aos policiais as características do tal indivíduo. Em diligências, os PMs passaram a patrulhar com o objetivo de localizar o indivíduo, logrando êxito em encontrá-lo na Travessa Clélia, de frente ao numeral 111. Sendo que o indivíduo estava conduzindo uma bicicleta acompanhado na garupa de uma mulher que estava sentada em cima de um saco preto. Durante a abordagem, verificou-se que o indivíduo em questão, no caso o prenome Paulo, e a mulher de prenome Samira, sendo eles amaziados. Durante a abordagem, os PMs localizaram dentro do saco preto diversos fios, um estojo contendo um alicate e uma faca. Perguntado a respeito daquilo, ele informou aos policiais que havia localizado os fios em um poste de energia na Rua Barão do Rio Branco, 1194. Papo de bandido para delegado. Questionado acerca dos fios, ela disse aos policiais que estava somente acompanhando o seu convivente, desconhecendo sobre a ilicitude da conduta praticada por ele. Não sei de nada, não vi nada. Estou apenas sentado em cima do saco. Sei de nada, sei de nada. Assim, os policiais deram voz de prisão para o Paulo e levaram a ele e Samira até ao plantão policial. Lá, a Guarda Municipal foi acionada com o intuito de figurar como representante da Prefeitura Municipal de Birigui, onde então compareceu o guarda municipal Luiz Carlos de Almeida Inácio, sendo a ele realizada a entrega dos fios subtraídos. E olha só, um adolescente de 16 anos, ele que é de Guaraçaí,
Ele foi detido ontem à noite em Mirandópolis ao ser flagrado com notas falsas de R$200. Ele havia usado algumas dessas notas para pagar lanches e um açaí em estabelecimentos da cidade, mas foi dando certo nenhuma, né? Na segunda, na terceira pegaram ele. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares que estavam em patrulhamento foram abordados por 2 entregadores de lanche que relataram ter entregue os pedidos e recebido os pagamentos com notas falsas. Eles informaram o endereço onde os pedidos aconteceram, uma casa nos fundos de um terreno na região central de Mirandópolis, rua São João. No local foi encontrado o adolescente que estava acompanhado de uma mulher de 36. Questionado, o menor confessou ter feito os pedidos e pago com notas falsas e ainda indicou os locais que teria passado tais notas, e várias outras foram encontradas com ele em sua residência, totalizando R$1.600. Notas apreendidas para averiguação, e aí é menor, né? Deu vara da infância e da juventude, ele foi ouvido e liberado. Precisaria saber quem é que está produzindo, fabricando essas notas falsas. Porque atenção, não deve ser nosso só comércio. ele que tem essas notas. Bom, né? eu ainda não vi nota de R$200. Eu brincadeiras à parte, eu também não. Também não. Falando sério, eu não vi. conheço, não vi a nota de R$200. Ah, faz muito tempo que eu não pego nem nota de 100, né? Bom, então vou para o destaque final. Vamos lá. Tráfico de entorpecentes, o artigo 33, foi na rua Antônio José Petean, centro de Coroados. 7h40 da noite, indiciado prenome Douglas, 33 anos, morador lá da cidade de Coroados. Policiais militares, em patrulhamento de rotina pela referida rua, avistaram o indivíduo que já é conhecido nos meios policiais, por passagens pelos crimes de homicídio e tráfico, cujo nome já declinamos, o prenome. Ele tem o vulgo de Baixada. Ele estava caminhando em frente à sua residência com uma criança no colo. Depois de passar por ele, os policiais avistaram outro indivíduo numa bicicleta de vulgo Batata, o qual se deslocava em direção ao indiciado. Fato esse que levou suspeita aos policiais. Decidiram retornar e realizar a abordagem em Douglas. Ele insistia em ficar de costas para os policiais e segurar a criança para dificultar a abordagem. Nisso, começou a cair dinheiro e droga das vestes do indiciado. Aí, nego velho, um policial segurou ele e o algemou com medo de fuga, e o outro policial ficou por conta de cuidar da criança. A droga que foi caída de suas vestes figurou aí como, vamos lá, 2 porções ou 2 pedras de crack, também 28 porções de cocaína e além de 6 porções de maconha, R$80 em dinheiro. Ficou configurado que estava traficando. Levado para o plantão policial, foi autuado em flagrante delito. Muito bem, 11h33, você conferiu as informações da polícia. Obrigado a você também nos acompanhando pelo YouTube. Um abraço para o Givaldo Ramos.